Vamos entender hoje como funciona em nossa psique, né, no nosso estado interior, as impressões. Então, temos que aprender a transformar essas impressões. Então, do livro A Revolução da Dialética, de Samael Aun-Weor, tem muito conhecimento aqui. Vamos a um capítulo de hoje, né? Então ele diz assim, no capítulo Estômago Mental. Conforme estudamos no capítulo anterior, sabemos que existem três tipos de alimentos: os alimentos propriamente ditos, os relacionados com a respiração e a inspiração. A digestão dos alimentos traz como resultado a assimilação de princípios vitais pelo sangue. O resultado da respiração é a assimilação do oxigênio tão valioso para a vida humana. A assimilação ou digestão das impressões traz como resultado a absorção de uma energia mais fina que é assimilada nas outras duas digestões. As impressões correspondem aos cinco sentidos. Há dois tipos de impressões, as agradáveis e as desagradáveis. O ser humano precisa saber viver, porém, para tal, terá de aprender a digerir, a transformar as impressões, isto é, vital para a compreensão. Temos que transformar as impressões se de verdade se quer saber viver. As impressões que chegam à mente possuem o hidrogênio 48. Notavelmente, o ser humano vive mecanicamente. O homem poderia transformar o hidrogênio 48 em hidrogênio 24, a fim de fortalecer os chakras do seu organismo. 24 em 12 para fortalecer a mente, 12 em 6 para fortalecer a vontade. Na atualidade, a necessidade de transformar a mente para um novo nível mental, senão as impressões perseguirão chegando dos mesmos locais equivocados de sempre. As pessoas julgam ver as coisas de diferentes ângulos e vão que são soberanas, mas não são. Não dão conta de que a mente humana está limitada pelos preconceitos e prejulgamentos. Nesses tempos modernos, temos de transformar o aparato mental, temos de ser diferentes, distintos. Faz-se urgente a necessidade e a fabricação de um aparato intelectual superior a transformar e digerir as impressões. Assim como o aparato digestivo tem um estômago para que os alimentos possam ser assimilados, e assim como o sistema respiratório tem pulmões para assimilar o oxigênio, o homem-máquina precisa criar um estômago mental. Não se vai confundir ou interpretar como uma coisa física. Antes de se digerir as impressões, há que se a transformar. Os ensinamentos permitem e facilitam a criação do dito estômago, que tornará o animal intelectual ou o ser humano equivocadamente chamado homem em alguma coisa distinta. A necessidade de transformação não pode nascer sem que se tenha compreendido a sua necessidade. Esta compreensão surge e ao se absorver o conhecimento. Quando se pensa positivamente, é diferente das pessoas. É sinal que se está mudando. Há que se deixar de ser o que somos para ser o que não somos. Há que se perder de si mesmo. O resultado de tudo isso será o aparecimento de alguém que não será mais ele mesmo. No caminho da transformação das impressões, temos que ser sinceros conosco mesmos. Não há por que tentar persuadir a si próprio. O princípio aparece a justificação. Porém, temos que estudar a justificação, a qual pode ser fruto do amor próprio. Há que se descobrir as causas e os motivos das atuações
obtidas diante das impressões. Quando alguém transforma as impressões, tudo se torna novo. Somente os mestres podem transformar imediatamente as impressões. Quando as máquinas humanas estas não transformam. O homem consciente pode modificar as suas situações provocadas pelas impressões passadas, presentes e futuras. Se as pessoas não são capazes de transformar as circunstâncias, continuarão sendo joguetes delas e dos demais. A vida tem um objetivo: um mundo superior. Os ensinamentos ensinam a viver num mundo superior, a viver numa humanidade solar e imortal. Se alguém não aceita um mundo superior, a transformação não tem sentido para ela. Isto é óbvio. A mente, da maneira como agora se encontra, não serve para nada. Temos que organizá-la, remodelá-la, mobiliá-la e etc. Isto é, pôr ela em um nível intelectual superior. Para se poder transformar as impressões, há que se reconstituir a cena tal como aconteceu, ou averiguar o que mais nos feriu. Se não houver a digestão das impressões, não se obterá os alimentos necessários. Se não houver os alimentos, os corpos existenciais do ser ficarão debilitados, ou seja, os corpos superiores precisam de compreensão, meditação e conhecimento. O eu nutre com o hidrogênio 48, que nos governa. É um hidrogênio pesado, é o nitrogênio do ego. A cada dia, a cada hora, estão nascendo novos eus. Por exemplo, os mosquitos nos incomodam, a chuva também, e etc. Sempre existe uma soma ou um resto de eus. A cada dia que se cria, a cada instante se cria mais. As boas impressões também devem ser transformadas. Se houve durante o dia 3 impressões que afetaram o nosso estado de ânimo, elas deverão ser estudadas à noite e transformadas mediante um planejamento ordenado. Cada eu está ligado a outros e estão associados uns aos outros. Os eus se conjugam a fim de formar a mesma cena. Temos que ser analíticos e judiciosos na transformação das impressões para que possamos pôr fim nas novas as novas atuações e por fim apareçam novas faculdades. Quando as pessoas não se transformam, prosseguem no mesmo estado vergonhoso e ridículo, não havendo digestões, se está evoluindo. Então, se não houver compreensão, não houver a busca da análise através da autoobservação para conhecer esses defeitos, você está caminhando com seus próprios defeitos. Você estará evoluindo e não evoluindo, como se dizem. Temos que digerir as impressões do próprio dia. Não permita que o sol se oculte sobre a tua ira. Tem que ver as coisas como são. Há que se criar um conveniente aparelhamento do estômago mental para não ser vítima de nada. Sistema para transformar as impressões do dia a dia. É urgente e necessário se transformar as impressões do dia antes de dormir da seguinte maneira, ou quando for necessário. Assim deve proceder. Primeiro, relaxamento. Você deve relaxar todos os músculos do seu corpo, fazer um relaxamento profundo e absoluto. 2. Chegar ao um estado de meditação, concentração. 3. Reviver a cena tal como aconteceu. 4. Buscar dentro de si mesmo o eu que ocasionou o problema. 5. Observação serena. Se coloca o ego no banco dos réus e se procederá o julgamento. 6. Pedir a desintegração do eu problema à Divina Mãe. É fundamental pedir ajuda a esse ser sagrado, a sua mãe íntima que nunca lhe abandona, para eliminá-lo. Então aqui as minhas observações.
A todo instante a gente deve aprender que na vida diária, não importa o que se faça, não importa onde esteja, você tem que aprender a se auto-observar, a se policiar, a sentir o seu coração pulsar. Isso se faz num estado consciente. E cada dia que você mais faz, mais pratica, você vai poder perceber a atuação desses defeitos. E com essa atuação deles, você pode estudá-los, esmiuçá-los, ver que há um grande cenário formado como se fosse um teatro, para buscar então a compreender, a transformar essas impressões. As impressões, elas entram pelos nossos olhos, né? Então, como uma pessoa se veste, o que falou, o cenário. Então, tudo que se vê, nós alimentamos, não só pela boca, que faz a digestão no nosso estômago, mas as impressões também nos entra e faz a digestão no nosso intelecto. Então ela nutre, ela cria novas situações, ela nos deixa a cada dia mais cheio de atuações. Então esse é o caminho do despertar. Você tem que se auto-observar. Com essa auto-observação você vai entendendo todo esse cenário e tornando consciente desse cenário, você vai fazer uma ação, você vai estar mais consciente na região do astral, do mental, e você atuando então com isso vai fortalecer a sua vontade, vai estabelecer a força de vontade para que seja mais consciente, a sua essência, a sua consciência vai atuá-lo para que você possa modificar o seu cenário. Você vai poder entender onde você se encontra nesse cenário e não ficar desolado, perdido como a humanidade está atualmente. As pessoas já não querem saber muitas nem de trabalhar, nem de buscar conhecimentos, elas estão meio desoladas. Então é devido a isso, a falta dessa busca íntima. Então a meditação, concentração, que meditar significa esse ato de concentrar e buscar a entender a si mesmo. Esses são os passos fundamentais. Então por hoje ficamos aqui com esse parágrafo do livro A Revolução da Dialética de Samael Aun Weor.